Podcast Ofício das Leituras. Ciclo Bienal Ímpar. Quarto domingo do tempo comum. Sabedoria de Deus na obra da redenção do gênero humano. Dos discursos de São Cesário de Arles, bispo. Muitos, irmãos caríssimos, caem nesta incerteza e, estando desprevenidos, são colocados em crise por esse raciocínio. Porque o Senhor Jesus Cristo, poder e sabedoria do Pai, não realizou a salvação do homem simplesmente com o poder divino, com uma só palavra, e pelo contrário, se humilhou na carne e no sofrimento humano. Por seu divino poder e majestade, não teria sido difícil colocar por terra o diabo e libertar o homem da escravidão. Muitos se admiram porque, com uma palavra apenas, não destruiu a morte. Aquele que no princípio, com uma palavra apenas, criou a vida. E ainda, como não restaurou o que acabou indo para a perdição, com a mesma autoridade com a qual teria podido criar outras coisas que ainda não existiam? Que necessidade havia ainda que o Cristo, nosso Senhor, sofresse uma paixão tão atroz? Ele que somente com o seu poder poderia ter libertado todo o gênero humano? Porque, pela redenção do homem, foram necessárias a encarnação, a infância, o desenrolar de uma vida, os opróbrios, a cruz, a morte e a sepultura. Vejamos, antes de tudo, por que escolhe a cruz? Como nela cancela o pecado do mundo, destrói a morte e triunfa sobre o diabo. A cruz, por ordem da justiça, não é imposta senão aos pecadores. Sabemos como, tanto a lei divina como a lei humana, destinava à cruz os culpados e os criminosos. Por obra do diabo, que age através de Judas, através dos reis da terra e dos príncipes dos judeus, que juntos conjuraram contra o Senhor e contra o seu Messias, Cristo foi condenado à morte por Pilatos. O inocente foi condenado. Como disse o profeta no Salmo: lançam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Salmo 93, verso 21. Padece pacientemente os insultos e os escárnios, a coroa de espinhos, a veste escarlate e todos os outros opróbrios dos quais fala o Evangelho. Cumulado de paciência, suporta tudo, mesmo não sendo réu de culpa alguma, para subir como ovelha ao matadouro, à cruz. Manso, tudo padece, mesmo podendo revidar a ofensa contra os seus inimigos. Suportou os prepotentes, disse Davi, como um homem que ninguém ajuda. Isso está no Salmo 21, 12.
enquanto que pela sua majestade divina poderia tê-los punido. Se, em verdade, aqueles que vieram para prendê-lo, somente porque pelo tom doce da sua pergunta, a quem buscais? Eles se afastam e caem por terra como mortos. O que teria acontecido com eles se ele quisesse repreendê-los? Esse fato está em João 18, verso 4. Mas cumpre-se o mistério da cruz, para o qual ele veio a este mundo. Assim, ele elimina o documento condenatório do pecado e vence o poder do inimigo, que trazia consigo o engano com a artimanha da cruz. De tal modo que, sem alterar a justiça e o plano de Deus, arranca do diabo a presa. Eis, irmãos caríssimos, a razão pela qual o nosso Senhor e Salvador quis libertar o gênero humano do poder do diabo, não com o poder, mas com a humildade. Não com violência, não com a violência, mas com a justiça. Nós, por esse fato, em que a divina misericórdia derramou tão grandes benefícios sem mérito algum da nossa parte, colaboremos tanto quanto nos é possível, a fim de que a graça de tão grande amor não nos seja causa de condenação, mas de benefício.